Ficar de pé já para entrar na mensagem. Vamos ler em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10, a partir do primeiro versículo. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai amado, Senhor, é bom sentir que a nossa vida está em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, se alguma coisa ainda nós reservamos da nossa vida, que não entregamos a Ti, que possamos fazer uma entrega total nessa noite, Pai. Nós não queremos, meu Deus, nos dirigir por nós mesmos, mas queremos a direção do Teu Espírito Santo na nossa vida. Tudo que fizermos na nossa vida, Pai, desejamos ser orientados pelo Teu Espírito, Pai. Por isso nós te pedimos, nos ajuda nesta noite, fala a Tua palavra, enche nossos corações com a Tua unção, meu Deus, e que a revelação da Tua palavra penetre na nossa alma, Pai, e possamos, meu Deus, ser dirigidos por esta revelação, a qual o Teu Espírito dá, Senhor, para cada um. Nos abençoa mais uma vez nessa noite, como o Senhor tem nos abençoado pela manhã, trazendo a Tua palavra aos nossos corações, e nós esperamos que mais esta noite o Senhor possa nos abençoar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço para a Tua glória. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos? Então, cada dia que passa, mais perto estamos de sair dessa terra. Vocês creem assim? Amém? Muitas coisas têm acontecido que mostram para nós essa saída nossa daqui. O irmão Brano, ele prega até uma mensagem, a intermitente luz vermelha dos sinais da sua vinda. Depois os irmãos desejando podem ler ela novamente, aqueles que já leram, mas cada dia ela se renova. Então, a intermitente luz vermelha é um tipo daquela luz que tem, geralmente tem nas estações de trem antigas, né, daquele tempo. Hoje a gente não observa muito isso. Mas na estação de trem tinha uma luzinha vermelha, que quando o trem estava se aproximando para a partida, aquela luzinha vermelha ela começava a piscar. E o profeta disse que se você estivesse comendo amendoim, tinha que guardar o saco ou jogar fora. Se estivesse conversando, tinha que parar a conversa, tinha que se aprontar tudo. Porque senão o trem vinha e ia embora e você ficaria para trás. Então, essa luz começava a piscar para avisar aos desavisados, avisar que se preparem. Então, nós podemos dizer, irmãos, com segurança, que essa luz ela está assim, cada vez mais acelerando para nós. Cada vez mais ela está mostrando que a gente está perto de ir embora. Todas essas coisas que estão acontecendo na Terra, até os fenômenos da natureza, até o desenvolvimento das coisas, na política, na economia, na religião mundial,
Tudo isso são sinais piscando para nós, mostrando que a gente não pode mais estar perdendo tempo, nem comendo amendoim, nem perdendo tempo com coisas que não levam a nada. Deus está nos dando uma grande chance. E nós temos recebido uma grande mensagem da parte do próprio Deus para que nós pudéssemos estar prontos. Amém? Então, que Deus nos ajude a nos aprontar, a ter consciência disso, que a nossa vida deve estar aprontada, como uma noiva. É uma comparação. Uma noiva que se apronta para um casamento. Ela não pensa em outra coisa, ela só pensa no seu vestido, como vai se vestir, como vai estar aparecendo para o seu noivo, para que o noivo se agrade. Então, a noiva de Cristo deve estar também assim, nessa empolgação de se vestir, de se aprontar, de estar ali completamente pronta para o seu noivo. Amém? E nós temos as vestes. Nós já pregamos aqui uma mensagem. Quantos lembram? As vestes corretas da noiva de Cristo. Então, nós temos as vestes espirituais, que é esta mensagem da hora. Elas são as vestes que devem estar sobre nós, para que quando o nosso noivo apareça, possamos ser aceitos diante dele. Amém? Então, que Deus nos ajude. Então, aqui está Apocalipse 10. Vamos colocar um tema para nós transcorrermos nestas mensagens que vamos ler e nós compreendermos o que Deus tem feito nessa era por nós. Amém? Essa era é a era diferente de todas as eras. Essa era, esse tempo, é o tempo em que todos quiseram viver nele. Então é uma coisa especial, né? É uma era especial, principalmente para os filhos de Deus, porque onde existia uma promessa de Deus revelar todos os seus mistérios. Sempre o homem teve a curiosidade de saber o que é Deus, como Deus se manifesta, como Deus trabalha, e Deus prometeu se revelar completamente para nós, através da sua promessa. Ele disse, na voz do 7º anjo, ele revelaria todos os mistérios de Deus. Amém? Esse anjo não é um anjo de asa, que a promessa está dizendo. Esse anjo, o 7º anjo, é um mensageiro enviado à igreja do Senhor. Nós sabemos que foi dividido em 7 períodos, 7 igrejas, e nós estamos na última. E o 7º anjo já veio e Deus revelou a sua palavra. Mas é certo que a mensagem desse anjo mensageiro, que declararia para nós, ela seria recebida por um anjo celestial. Amém? É o que nós acabamos de ler aqui. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Quando eu lembro desse termo, um anjo descendo do céu, nós podemos voltar a nossa mente lá em Gálatas, no capítulo 1. Paulo disse, se um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Não é verdade? Então, mas aqui tem uma promessa de um anjo descendo do céu. Isso não quer dizer que não poderia descer nenhum anjo do céu. Quer dizer que desceria. Mas Paulo já estava advertindo. Se vier esse anjo, ele tem que falar exatamente o que está na palavra. Amém? E nós damos graças a Deus porque nós cremos que esse anjo que desceu do céu falou exatamente como os apóstolos falaram. Como Paulo falou. Inclusive, esta era a missão. A missão do 7º anjo na terra era receber a mensagem desse anjo celeste descendo do céu para trazer uma mensagem de restauração para a igreja. Para que a igreja do Senhor Jesus Cristo cresça exatamente como a igreja apostólica creu. Amém, irmãos? A nossa fé tem que voltar a ser a fé apostólica. No livro das Eras, o irmão Branco disse que esse mensageiro faria 2 coisas. E para converter literalmente em nosso coração, de volta à fé dos nossos pais, esses trovões seriam revelados para que a gente pudesse se converter. E esses trovões são trazidos por esse anjo forte, que brada com a sua voz, uma voz como de leão, brama como leão. Então, o nosso tema vai ser 2 ordens do mensageiro celeste.
o subtítulo é Cela e Fala. Amém? Esse mensageiro celeste, ele vem nesta cena, e nesta cena ele dá duas ordens. Uma ordem ele manda selar, a outra ordem ele manda falar. Vamos ler algumas coisas e logo nós vamos entender esse título, esse tema. Duas ordens do mensageiro celeste, sela e fala. Amém? Nós já cremos nisso, que aquela nuvem, que na foto não temos aqui, mas todos nós estamos familiarizados. Eu tenho até aqui não é uma foto bem dela, mas está com a águia aqui atravessada. Mas é essa foto aqui, da nuvem aqui. Então nós sabemos que essa nuvem, conforme o profeta nos ensina, ela é o cumprimento de Apocalipse 10, 1 ao 7. Vocês creem desta forma, irmão? O profeta declara isso para nós na mensagem qual é a atração sobre a montanha. Ele diz: que atração é essa? O que é isso? Que tumulto foi esse que está acontecendo ali, sobre o Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronado? Ele disse: aquilo é Deus cumprindo profecia novamente. Que profecia? Não de Jesus entrando no jumentinho, lá em Jerusalém, mas de Cristo através de Apocalipse 10, 1, 7, o anjo descendo com uma grande revelação para entregar ao mensageiro terreno que estava também ali naquela cena, e para que esse mensageiro trouxesse a revelação dos selos para nós. Amém? Então, ali nós entendemos que é o cumprimento desta palavra, que é o cumprimento de Apocalipse 10, 1 a 7. Mas vamos ver um pouquinho sobre o anjo, aonde o irmão Brana fala sobre o anjo. Que anjo é esse? Esse anjo celeste que desce. Na mensagem, o desvelar de Deus, parágrafo 295 em diante. Diz assim o profeta: a palavra manifestada ou revelada nessa revelação aí dentro. Logo, o que isso me põe? Ele é aquela glória de Shekinah. Eu sou parte dela. Amém. Oh, amém. Isso mesmo. A própria palavra revelada revela a si mesma. Pense, os mistérios de Deus a nós declarados neste dia. Pense, os mistérios de Deus a nós declarados naqueles dias. Ou os mistérios de Deus a nós declarados neste dia, pelo mesmo mensageiro celestial que a eles foi declarado naqueles dias. Note, a mesma coluna de fogo que enviou Moisés, a mesma coluna de fogo que estava sobre Moisés, que escreveu a Bíblia, a mesma coluna de fogo com que Paulo se encontrou a caminho de Damasco, e Paulo escreveu o Novo Testamento. Lembre-se, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles somente escreveram o que viram, mas Paulo tinha a revelação. Ele a arrancou, pois ele se encontrara com a coluna de fogo, ele mesmo. E pense, a mesma reticência. Lá, José, todos eles escreviam o que acontecia. Cada um escreveu lá naquele dia. Mas quando Moisés apareceu em cena, ele tinha a revelação. Ele se encontrara com a coluna de fogo. E ela foi revelada a Moisés como Gênesis. Ele escrevera os primeiros 4 livros da Bíblia. Moisés escreveu. Está correto? Pois ele se encontrara com Deus na forma da coluna de fogo, velado na coluna de fogo. Quando Paulo se encontrou com ele na estrada, os discípulos
os discípulos apenas escreveram o que eles viram fazer. Mas Moisés tinha a revelação. Desceu no Egito por 3 anos e estudou e viu que aquele Deus do Velho Testamento era Jesus do Novo. A revelação. Eu não fui desobediente à visão celestial. Isso mesmo, correto. E pense nisso. A mesma coluna de fogo que veio sobre esses homens que escreveram a Bíblia é a mesma coluna de fogo aqui, hoje, interpretando a Bíblia. Amém. Como nós o agradecemos por isso. A mesma. Que consolo. Que identificação. Estou tão feliz de estar identificado nisso. Não sei o que fazer. Eu prefiro estar identificado nisso do que em todas as batistas, metodistas, presbiterianas, luteranas e todas as demais. Identificado nessa palavra onde aquela glória de Shekinah e revelação se colocam. A coluna de fogo aparecendo visivelmente entre nós, identificando que a mensagem está correta, como ele fez no Monte Sinai. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou e ele os guiou para fora do Egito. Porém ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, os selos fossem apresentados, Deus desceu diante das pessoas e provou que Moisés era enviado dele. Isso mesmo, em uma coluna de fogo, que Moisés disse que vira em uma sarça e que falara com ele. Nesses últimos dias, de ver aquela mesma coluna de fogo, bem entre nós, falando a mesma palavra, não somente isso, mas interpretando ao fazê-la manifesta e provando que ela é a verdade. Portanto, as pessoas não têm nenhum só meio de descrer, a não ser que elas simplesmente sejam voluntariamente, ou façam, ou elas simplesmente desejem voluntariamente. E então, aquele que peca voluntariamente, depois de ter um conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Note, a mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveu a Bíblia, agora é enviada para revelá-la. A graça de Deus, o Deus imutável, cumprindo as promessas de Mateus 28. Eis que eu estou convosco todos os dias, cumprindo São João 14:12. As obras que eu faço, vós também as fareis, cumprindo São Lucas 17:28, 29. Nos últimos dias, o Filho do Homem há de ser revelado. Veja, Malaquias 4. Eis que eu vos envio o profeta Elias, que restaurará a fé do povo de volta à palavra original. Está vendo? Como isto está vendo? Que coisa. Então veja, irmãos, esse anjo que a gente está falando, esse mensageiro que desceu, mensageiro celeste, é o mesmo anjo que desceu e falou com Moisés lá na montanha. Quando ele desceu e falou com Moisés, Moisés tinha revelação suficiente para escrever e escreveu a Bíblia, o Antigo Testamento. Por quê? Esse anjo, ele é o anjo do Senhor, o Logos, o Deus na forma do Espírito, aonde está a palavra falada. Por isso, todo homem que recebe a unção desse anjo, ele tem as qualificações para escrever. Lembra que a gente leu aqui nessa mesma mensagem de manhã? Um homem tentando pegar o irmão Brando, disse, você tem as qualificações. Irmão Brando disse, isso poderia ser verdade. Mas a obra do irmão Brando hoje não era escrever, porque já estava escrito o Antigo e o Novo Testamento. O mesmo anjo que escreveu o Antigo Testamento através de Moisés, também se encontrou com Paulo. Paulo, um servo do Senhor, um profeta, recebeu também a unção da coluna de fogo, ou ele encontrou-se com esse mensageiro celeste. Toda vez que esse mensageiro celeste encontra-se com um homem aqui na terra, algo da parte de Deus é declarado para nós. Amém?
Então, quando esse anjo celeste encontrou-se com Moisés, fez com que Moisés escrevesse o Antigo Testamento. Quando esse anjo celeste encontrou-se com Paulo, fez com que Paulo escrevesse o Novo Testamento. E nós encontramos que o Novo Testamento estava dentro do Velho Testamento. Vocês entendem isso? Tudo que Paulo escreveu foi baseado no que Moisés já tinha declarado. Se o anjo é o mesmo anjo, não pode ter contradição nessas coisas. Mas por que não aceitaram a mensagem de Paulo aqueles conservadores? Eles diziam, nós ficamos com Moisés. Até mesmo declararam isso para Jesus. Porque a mensagem de Paulo parecia diferente do que Moisés falara. Mas não era. Era exatamente o coração do Antigo Testamento. E Paulo pôde escrever o Novo Testamento porque ele era qualificado com a unção desse encontro do mensageiro celeste com ele. E quem é esse mensageiro celeste? Quem é o anjo do Senhor? É o próprio Cristo. Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Foi o que a voz declarou quem ela era. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Não existe terceira pessoa nem segunda pessoa nessa história, irmão. Só existe o Deus que se fez carne e habitou entre nós e que tomou a forma de Espírito novamente. O único e verdadeiro Deus. Por isso nós somos batizados no nome dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então veja, quando ele encontrou-se com Paulo, foi uma trabalheira Paulo apresentar o Novo Testamento. Por quê? Porque era diferente das religiões que eles tinham criado. O homem sempre pega a palavra de Deus, cria suas próprias religiões. Eles pegaram o Antigo Testamento de Moisés. Cada um fez a sua, fariseus, saduceus, libertino, herodiano. Cada um fez do jeito que queria. Então, quando Deus mandou Paulo com a revelação do anjo, o anjo mensageiro celeste encontrou-se com Paulo, mandou Paulo falar, Paulo falou, escreveu o Novo Testamento. Eles tiveram dificuldade de aceitar. Mas era exatamente o que estava dentro do coração da lei de Moisés. Foi o que Paulo pregou. Amém? Então veja, e Deus teve uma promessa. Quando Deus fez essa Bíblia, que fechou ela, deixou ainda uma promessa para nós. Ele prometeu que o anjo desceria de novo. Aqui está dizendo, Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu. Amém? Vocês creem que isso era uma promessa de Deus? Amém. Que o anjo desceria do céu novamente? E desta feita, ele declararia os trovões ou os segredos de Deus que ficaram selados na palavra. Quantos creem que essa Bíblia, embora ela esteja fechada e completa, mas ela estava selada os mistérios que estavam ocultos nela? Vocês creem assim? E Deus prometeu que revelaria esses mistérios para nós através do 7º anjo da igreja. E através também do Elias. Lá em Malaquias diz, enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Porque só um profeta tem autoridade da parte de Deus, um verdadeiro profeta, que se encontra com essa coluna de fogo, é o que pode declarar os mistérios que estão na mente de Deus. Um profeta, ele traz a palavra falada da parte de Deus. Só um profeta. Por isso a promessa deixou bem firme para nós não errarmos. Só se desejarmos descrer. É uma opção de cada um. Mas nós que estamos aqui é porque nós temos crido nisso. Amém? Vocês têm crido nessa promessa de Deus? Que Deus enviaria um profeta para esse último tempo? E Deus enviou esse profeta. E esse profeta teve um encontro com esse mensageiro celestial. Amém? E propriamente dito, ele já vinha declarando, como nós lemos aqui, Moisés já vinha falando a mensagem para o povo. Depois Deus veio para declarar a completa revelação ali. Até a irmã Brana bota entre parênteses aqui o selo. Veja, lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou. Entendem isso? Da mesma forma, o nosso Moisés, o William Brana, dessa época. Ele estava pregando a palavra, ungido e pregando. Mas teve um momento que Deus veio para selar o seu ministério ali. Então aqui veja a mesma coisa. Moisés pregou e ele os guiou para fora do Egito.
Porém ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, que é os selos fossem apresentados, entre parênteses. Está vendo você? Então veja, assim Deus fez com o nosso Moisés. Ele estava pregando e nos tirando do Egito. Mas depois veio, chamou ele no monte. Deus sempre gosta de falar com os seus servos no monte. Sempre é a maneira de Deus. Então ele levou esse profeta, William Branham, àquele monte, que se chama o Monte Pôr do Sol. Por que o Monte Pôr do Sol? Então veja, o sol nasce lá no Oriente, que é Cristo, a luz. E a luz veio iluminando o mundo e vem para a luz do entardecer no sol poente. Por isso a montanha foi exatamente colocada, Monte Pôr do Sol. Exatamente trazendo a luz do entardecer aonde o sol se põe. Amém, irmãos? E ali desceu esse anjo celeste. Quantos creem que o anjo celeste desceu? Essa escritura de Apocalipse 10 se cumpriu ali. Aonde tem aquela nuvem. Ali era um anjo celestial. Ali era esse mesmo mensageiro que falou com Moisés, que falou com Paulo, desceu ali para declarar os trovões. Naquela cena dali, com certeza, João estava presente ali. Vocês creem assim? Que João foi levado em espírito ao dia do Senhor? E o que João escreveu aqui em Apocalipse, ele viu isso. É o que a Bíblia nos ensina. Escreve o que vê. Deus deu um passeio com João. Eu sei que isso pode parecer uma loucura, mas nem mesmo é para a ciência mais. Ela já cogita viagem no tempo. Vocês já ouviram falar isso? A própria ciência ela já está cogitando. Até eles ficam pensando em fabricar uma máquina para eles viajar no tempo. Só que Deus já tem essa máquina do tempo. Deus elevou João em espírito e fez com que ele visse essas coisas. Essas coisas que está escrita aqui em Apocalipse, João viu isso aí e foi anotando. Então, com certeza, João estava lá, nesse Monte Pôr do Sol, aonde ele viu um anjo terrestre embaixo e também ele viu um anjo celeste descendo. Então, como ele estava comissionado a escrever, aquele anjo celeste declarou as mensagens. Lá, naquele tempo, declarou aquelas mensagens. Então, João ia escrever também esses segredos, esses trovões. Mas o anjo deu uma ordem para ele naquele dia. João, sela isso. Quando você voltar para o seu tempo, que o tempo de João foi 2000 anos atrás. João não ficou aqui nessa dimensão de tempo. Ele voltou para o tempo dele lá na ilha de Patmos. E terminou de escrever seu livro, e depois ele morreu, e ele aguarda também a ressurreição. Vocês entendem isso, irmãos? Então, João estava lá, na ilha de Patmos, levou tudo lá para trás. Tudo que ele viu, ele levou lá para trás. E escreveu o livro de Apocalipse. Mas essa parte, que eram os mistérios declarados pelo anjo celestial, o anjo disse a ele, sela, deu uma ordem para ele. Veja, o nosso tema é duas ordens do mesmo mensageiro celestial. A primeira ordem ele deu para João, profeta, que escreveu o Apocalipse, o João, o evangelista, né? Então ali estava, não João Batista, mas o João o outro. Então ali estava ele, e quando foi declarado pelo mensageiro celeste, esses mistérios do tempo do fim, João queria anotar. Vou anotar isso, vai ser tão bom levar isso lá para trás. Vou declarar tudo isso lá atrás. Mas Deus disse, sela, não anote isso aí, deixe selado na Bíblia. Tem que estar na Bíblia, claro. Mas está selado, escondido, oculto. Nas entrelinhas, por baixo, selado, por baixo do selo. Então ele foi lá para trás e levou isso selado. E ficou selado todos esses 2000 anos na terra. Por isso que ninguém podia voltar a ser a igreja original, porque não tinha como. Estava selado, escondido. Mas Deus prometeu que restauraria essa igreja. Se eu vou revelar uns segredos, que quando eu revelar esse segredo, eles vão se converter literalmente ao coração dos pais apostólicos. E esse segredo é justamente esses trovões que foram declarados. Essa mensagem declarada por esses mensageiros celestes. Mas lá naquela cena da nuvem, não só estava João escrevendo.
O mensageiro deu a ordem para João para selar. Mas tinha outro personagem lá. Qual era o outro personagem? O sétimo anjo. Amém? Vocês creem assim? O irmão Brana diz na mensagem, eu creio que é na brecha. Diz que na vinda desse mensageiro celeste, o sétimo anjo está na terra. Amém? E o irmão Brana estava ali na terra. Quando esse mensageiro celeste desceu, estava o sétimo anjo ali na terra. Para João, que ia voltar no tempo, há 2000 anos atrás, esse mensageiro disse a ele, sela, não escreva isso, leve lá para trás selado. Mas para o anjo que estava aqui, ele falou diferente. Vamos ver o que ele falou. Vocês querem ver o que esse anjo falou para o sétimo anjo? Amém? A primeira ordem nós já vimos. Está aqui em Apocalipse 4. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. Essa foi a primeira ordem do anjo. Amém? Agora vamos ver a ordem que o mesmo anjo deu para o sétimo anjo que estava na terra. Vamos ler aqui algumas coisas. Primeiro eu quero ler na festa das trombetas. Nós vamos ler em várias mensagens. Veja bem. Diz aqui no parágrafo 43. Imediatamente depois disso o quê? Os irmãos se leem antes em casa, vai ver que é a visão da espada caindo na mão do profeta. Vocês sabem que ele teve lá aquela visão, ou até um êxtase, ele fala, e é uma espada do rei. A espada é a palavra de Deus. A palavra do rei Jesus Cristo. Então ele disse, imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, reticência, ou dos 7 selos, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. E lá, se eu alguma vez disse alguma coisa que foi inspirada, foi nisso. Lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco. E a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus Cristo. Totalmente nova para nós, mas perfeitamente e exatamente com a Escritura. Aquela foi a palavra, a qual sempre tem sido. Eu estava tão inspirado e dirigido. Amém, irmãos? Então veja, o irmão Brando chega a dizer que a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia para nós. Porque esse anjo se encontrou com ele e falou esses mistérios para nós. Mas está exatamente aqui dentro da Bíblia. Por isso nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, exatamente como Paulo e os demais apóstolos batizaram. Por isso a nossa Santa Ceia é com pão asmo. Não é um pão de fermento de padaria, feito por qualquer homem. É um pão asmo para representar o corpo do Senhor. E o vinho verdadeiro, não suco de uva, mas um vinho verdadeiro, para representar o sangue do Senhor. E o lava-pés, para cumprir o que Jesus disse, fazeis, deveis vós fazer. Tudo que essa mensagem veio trazer para nós é uma restauração para a doutrina dos nossos pais apostólicos lá de trás. Porque durante 2000 anos, vários homens têm entrado e transtornado o evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus prometeu enviar esse profeta, trazendo as revelações dos trovões, que literalmente converteria nossos corações aos nossos pais apostólicos. Amém? Então veja, lá onde o anjo do Senhor se encontrou conosco, e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Eu posso ver aqui a mesma situação que Paulo passou. Vocês não conseguem ver isso? Paulo sofreu para apresentar o Novo Testamento para aqueles religiosos daquele tempo. Porque ele tinha se encontrado com o anjo do Senhor.
Ele tinha a revelação da palavra. E ele escreveu o Novo Testamento. O irmão Branham se encontrou exatamente com o mesmo anjo que encontrou com Paulo, mas não para escrever e acrescentar a Bíblia, porque ela já estava completa e fechada. Mas ela estava selada e os segredos estavam ocultos. E para isso o anjo se encontrou com o profeta para interpretar esses segredos que estavam ocultos já na Bíblia. Amém? Não algo por fora da Bíblia. Veja o irmão Branham explicando isso. Ele até que um tempo pensou que ia ser algo fora da Bíblia. Mas aqui ele explica para nós. Vamos ler aqui a mensagem Alimento Espiritual ao seu tempo. Diz assim. Então, 83. Então, lá atrás, no começo dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram naquela forma de pirâmide, se puseram ali e me disseram para retornar aqui e falar sobre aqueles 7 selos. E ele estaria comigo. Eu quero ler aqui novamente, porque o nosso tema é esse. Se puseram ali e me disseram, deram a ordem, me disseram para retornar aqui e falar. Entenderam, irmãos? O mesmo mensageiro celeste que deu a ordem a João para selar, para o 7º anjo ele deu diferente. Ele mandou falar. Vá lá para Jeffersonville e fale. Veja, sobre aqueles 7 selos. E ele estaria comigo. Ele me mostraria o que eles eram, as coisas perdidas. Eu sempre pensei que isso estivesse selado na parte de trás do livro e fosse algo que não estivesse escrito no livro. Mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pode fazer isso. Não é algo que está escrito no livro, reticência. É algo que esteve oculto no livro. Porque qualquer que tirar uma palavra dele ou acrescentar uma palavra a ele, reticência. Deste modo, é um mistério que esteve no livro, nestas 7 eras da igreja. Cada uma delas produziu um mistério. Tudo acerca de batismo em água e essas outras coisas com que eles se atrapalharam por tanto tempo. Então, quando eles subiram, os grandes observatórios, desde a Califórnia até o México, sobre Tucson, por toda parte, tirando a foto disto, foi uma visão misteriosa. O irmão Fred Sotman ali, sentado bem ali atrás, e eu e o irmão Gene Norman, ali de pé presente, quando isto subiu. Eles tiraram a foto. Ainda não sabem o que dizer acerca disso. Quantos ainda estão nessa condição, irmão? Não sabem o que dizer acerca disso. Muitos não sabem dessa nuvem aqui. Muitos não sabem o que dizer acerca disso. Mas nós sabemos, que o profeta disse para nós. Veja. Muitos não sabem o que dizer acerca disso. Aqui faz algum tempo, todos diziam, olha aqui, isso parece assim. E aquelas asas de anjo, como elas estão dobradas ali. Certo dia, virando-a para a direita, olhando, ali estava Jesus Cristo, tão perfeito quanto Hoffman o retratou. Encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema. Os céus o declaram, a Bíblia o declara, a mensagem o declara. Tudo de igual modo, autoridade suprema, de peruca branca. Vê-se a sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto. Nós a temos ali atrás. Apenas vire para a direita, de lado, olhe para ela, ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse tirado a foto dele. Estavam olhando para ele do ângulo errado. Tem de se olhar para ele no ângulo certo. E só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Vire para a direita, para a sua direita, e olhe para ela. Ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse sido fotografado lá em cima. Amém? Então veja, irmãos, eu li aqui para nós pegarmos essa parte.
disseram para retornar aqui e falar. A ordem para o sétimo anjo era de voltar a Jeffersonville e falar. Nós lemos isso aqui na mensagem Alimento Espiritual. Também lemos aqui na festa das trombetas. Veja. Imediatamente depois disso, os anjos do Senhor apareceram e me disseram acerca das 7 trombetas, ou dos 7 selos, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e pregar os 7 selos. Veja a ordem, né? Então nós vamos ver mais aqui uma escritura. Nós já estamos indo para o encerramento e vamos ler em 3 testemunhas para ficar bem firmado. Na mensagem Qual é a Atração sobre a Montanha, no 138, diz assim: E eu comecei a subir a montanha, correndo o mais rápido que eu podia para o outro lado. De repente eu pensei que alguém havia atirado em mim. Eu nunca ouvi tão grande estrondo. Sacudiu toda a região. E quando isso aconteceu, diante de mim estavam 7 anjos num agrupamento. Eu me encontrei com o irmão Fred e os outros. Pouco depois, disse: O que foi isso? Eu disse: Isso foi aquela tal coisa. O que o irmão vai fazer? Voltar para casa. Pois assim diz o Senhor: os 7 mistérios que estavam escondidos na Bíblia por todos esses anos, estas denominações e tudo mais, Deus vai abrir aqueles 7 mistérios para nós nos 7 selos. Amém, irmãos? Então, ali estava ele, o mensageiro celeste, estava Cristo. E ele veio numa nuvem. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Os 7 anjos era a sua peruca. O irmão Brandes vê a barba preta dele ali dentro, é Jesus Cristo ali. O anjo celestial, o mensageiro celeste, o mesmo que falou com Moisés, o mesmo mensageiro celeste que falou com Paulo, foi o mesmo mensageiro celeste que falou com o profeta dessa era. E disse para o profeta: vá e pregue. E no mesmo dia disse para João: volte e cele. Assim aconteceu. O mesmo mensageiro, 2 ordens do mesmo mensageiro celeste. Entendem isso? Uma ele deu para João, que estava escrevendo, e voltou para o passado, e aplicou lá essa mensagem, essa palavra, mas deixou selado. Mas para o mensageiro terrestre, ele deu outra ordem: volte e pregue o que está nesses 7 selos selado na Bíblia. Amém? E nós temos aqui a revelação dos 7 selos. Esta é uma mensagem da palavra falada que veio da mente de Deus através do mensageiro que ele prometeu na Bíblia, e revelando essa mensagem que converteria nossos corações de volta aos pais apostólicos. Você sabia que os trovões é que verdadeiramente nos convertem? Literalmente nos convertem? Está escrito, página 295 do livro das Eras. O profeta disse que essas verdades mistérios divinamente reveladas é que literalmente nos converterá aos nossos pais apostólicos. Amém? Então, o benefício desses trovões revelados é esse. É converter você, é também trazer a fé de rapto. Você precisa da fé de rapto que está nos trovões. É também ele quem ajunta a noiva. O irmão Branco disse que os trovões foram enviados para ajuntar a noiva. Amém, irmãos? Não ajuntar a noiva para receber os trovões. Os trovões é quem ajuntaria a noiva no lugar celestial em Cristo Jesus. Não no lugar físico, numa igreja ou num grupo. Como muitos tendem em pensar: esse é que é o grupo correto da mensagem. Esse é que é o grupo que tem as revelações. Esse é que é o grupo que está, e ali somente cria mais grupos, mais denominações. Nós podemos até dizer assim. Mas o grupo da noiva, ela está num lugar celestial em Cristo Jesus, o qual foi revelado nos 7 selos.
O profeta disse que esta é a revelação completa de Jesus Cristo para nós. Amém? E aí é onde nós nos ajuntamos. E é isso que tem nos tirado de Laodiceia. Quantos sabem que a noiva ela está fora de Laodiceia? Amém? Vocês sabiam disso? Nós estamos vivendo aqui cronologicamente dentro do tempo de Laodiceia. Mas nós espiritualmente estamos fora de Laodiceia por essa revelação desses trovões. Ele é quem nos tirou de Laodiceia. E nós vivemos hoje em um lugar celestial em Cristo Jesus. Todos que têm aceitado o processo de entrar no novo nascimento, como Paulo disse, por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo espiritual de Cristo. Amém? E para se receber o Espírito, necessário é que a gente passe pelo processo. E o primeiro passo que você pode dar para entrar nesse corpo celestial de Cristo é ser batizado nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro disse que depois que você batiza na água, você receberá o Espírito Santo. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, através da palavra, você entra no corpo celestial em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, que Deus vos abençoe. Aqueles que ainda nem deram esse primeiro passo de ser batizado nas águas, que o desejo entre no seu coração. E você diz, eu quero, irmão, sair dessa terra, eu quero participar desse corpo de Jesus Cristo, que vai ser tirado dessa terra. Porque esse mundo não há mais condição para ele. Ele está indo para o seu final. Então você pode, a qualquer momento, desejar isso em seu coração e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler agora, irmãos, para a Santa Ceia, em 1 Coríntios.